Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta terça-feira, Atlético e Corinthians abrem a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E neste vídeo eu vou trazer informações e também análises pré-jogo deste duelo que vai acontecer no estádio Antônio Ascioli, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, é uma forma de dizer que gosta do nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. WhatsApp 99402 7562. Vamos ao histórico do jogo, o retrospecto entre Atlético e Corinthians. Aí está, dados do futeboldegoias.com.br. 20 jogos na história, 4 vitórias atleticanas, 9 vitórias corintianas e 5 empates. 19 gols marcou a equipe goiana, 29 gols marcou a equipe paulista. A arbitragem para hoje vem de Minas Gerais. Paulo César Zanovelli será o árbitro. Os assistentes, Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e o Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais. No VAR, o Carlos Eduardo Nunes. Antes da gente entrar na formação das duas equipes, vamos conferir como é que elas estão na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Nada bem, né? O Corinthians é 17º colocado, abre a zona do rebaixamento com 5 pontos, o Atlético é 18º colocado, é o segundo ali, né? Logo após o Corinthians. Mas ambos vivem uma expectativa, se vencerem o jogo, tem grandes condições de deixar a zona do rebaixamento. O Corinthians chega a 8 pontos, se ganhar, o Atlético chega a 7 pontos se ganhar, e eles têm, lógico, dependendo de resultados de outros adversários, mas eles têm uma boa possibilidade de deixarem a zona de rebaixamento caso vençam hoje. Na condição em que atuam hoje, as duas equipes não se deram bem. O Atlético, como mandante, fez 3 jogos e perdeu os 3. O Corinthians, como visitante, também fez 3 jogos e também perdeu os 3. Alguém vai quebrar essa sina hoje, ou quem sabe os dois, né, no caso de um empate. Mas são duas equipes que fazem campanha muito ruins na situação em que jogam hoje. No Atlético, o técnico Jair Ventura conta com um retorno importante do atacante Luiz Fernando. Então o Luiz deve ser a única novidade em relação ao time que atuou na última rodada contra a equipe do Juventude. Vamos conferir aí, colocar aqui para vocês o Dragão na tela. Aí está, o provável time de Jair Ventura num 4-4-2. Ronaldo no gol, a linha defensiva com Maguinho, Adriano, Alex e Guilherme Romão, o trio de volantes Lucas Cal, Baralhas e Haldane, o Charlton, o meia ali de ligação. Lá na frente, uma pequena dúvida entre Wagner Love e Emiliano, mas o Love deve começar o jogo e o Luiz Fernando voltando à equipe titular. Agora vamos conferir o Corinthians, né? Antigamente eu lembro do pessoal falando assim, o Corinthians, o time de Parque São Jorge. Vamos colocar aqui a equipe alvinegra na tela para vocês, do técnico Antônio Oliveira. É um Corinthians, se a gente olhar em termos de nome, uma equipe bem distante das tradições corintianas. Mas vamos lá escalar esse Corinthians para vocês, com Carlos Miguel no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo. Hugo é aquele mesmo que jogou aqui no Goiás. Ranielli, Breno Bidon e Garro, o meio campo. Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. O Wesley hoje é o jogador que carrega a maior expectativa, né, do torcedor corintiano. Jogador bom no 1 contra 1. Oscila, mas é um jogador perigoso, o ponta Wesley, que atua pelo lado esquerdo. Olha, a necessidade é extrema para os dois times, né? Eu quero até ver como é que vai ser o comportamento do Corinthians. O Atlético, eu imagino que vai tentar jogar.
É o Atlético que eu defendo que em grande parte dos jogos adote uma postura reativa. O Watson, por exemplo, não gosta dessa ideia, mas eu acho que o Atlético tem possibilidade de se dar melhor nesse tipo de estratégia, mas hoje não é jogo para isso. Por quê? Pelo momento do adversário. Se você ficar olhando para o escudo do Corinthians, para a camisa do Corinthians, é evidentemente que você não faria isso. Mas olhando para o time do Corinthians, para a campanha do Corinthians, para o momento do clube paulista, um momento extremamente conturbado, dificuldade de pagamento de salários, patrocinador saindo, crise financeira extrema, diretores abandonando o presidente, eu penso que é um jogo interessante para o Atlético forçar. Por quê? Porque o Corinthians vem errando muito. E quem erra muito, normalmente, quando é forçado, a tendência é que erre mais. Então, hoje, ao contrário de outros jogos, eu penso que era um jogo interessante para o Atlético tentar propor jogo, tentar jogar em cima do Corinthians. A postura do Corinthians, eu confesso que eu não tenho um desenho claro. Nós teremos um Corinthians reativo, teremos um Corinthians tentando jogar para cima. Ainda não identifiquei, ainda não tenho essa. Lógico que a hora que começar o jogo isso se desenha muito rapidamente, mas antes do jogo eu realmente não consigo imaginar aqui exatamente qual vai ser a postura do técnico Antônio Oliveira, que historicamente gosta de um jogo reativo. Esse é um perfil dele, mas defendendo o Corinthians, a cobrança acaba sendo muito grande para qualquer treinador que adote um perfil majoritariamente reativo. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Corinthians. Eu vejo um pouco mais de possibilidades do Atlético vencer o jogo do que o Corinthians, em que pese os dois sejam extremamente até agora incompetentes. É o Atlético como mandante e o Corinthians como visitante. Mas por jogar em casa, por ter o apoio do seu torcedor, eu penso que o Atlético hoje tem um pouquinho mais de condições de vencer esse jogo. Mas não é, sem dúvida, um jogo de fácil prognóstico, tá bem? E a volta do Luiz Fernando ela é fundamental. Ele pode ser o fator de desequilíbrio para uma vitória atleticana, pois é o jogador, para mim, de melhor desempenho do Atlético dentro da Série A até este momento. E defensivamente, né, vamos ver se o Atlético consegue encontrar uma estabilidade. O Corinthians não consegue funcionar bem no seu ataque. O Atlético tem uma boa chance de passar o jogo sem tomar gols. Se fizer isso, estará já muito próximo da vitória. Agora, se voltar a apresentar os erros defensivos da maioria dos jogos até agora no Brasileirão, aí a partida se torna extremamente complicada para a equipe goiana, pois você ter que correr atrás de 2, de 3 gols para vencer um jogo não é uma tarefa fácil para quase ninguém nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo eu venho trazendo uma análise do que foi esse Atlético e Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Meu muito obrigado a vocês. Se ainda não deixou o like, deixe aí. É uma forma de dizer que gosta do nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.